Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre totalitarismo e biopolítica na sociedade de controle. Vamos colocar o problema da filosofia de Hannah Arendt e a crítica aos totalitarismos. Então acompanhem-nos aí. Alphaville é um filme clássico de ficção científica lançado em 1965. Descreve uma cidade futurista na qual tudo, inclusive os habitantes, é controlado por um supercomputador denominado Alpha 60. Um agente é enviado para encontrar o inventor da máquina e convencê-lo a destruí-la, mas as dificuldades são imensas, uma vez que o computador aboliu os sentimentos humanos e todos são controlados por ele. O filme mostra uma sociedade totalitária com um governo absoluto que nem é humano. Trata-se claramente de uma metáfora para aquele que talvez tenha sido o grande problema político do século XX, o totalitarismo. Após a consolidação das democracias liberais europeias no século XIX, o século seguinte assistiu à emergência desse novo fenômeno político que teve consequências devastadoras. Segundo alguns especialistas, o termo totalitarismo surgiu com Mussolini, que, em oposição ao Estado liberal, propunha que todas as manifestações sociais, políticas, econômicas e culturais se mantivessem sob o poder do Estado. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, dizia Mussolini, né? Era um de seus lemas. Entretanto, o regime fascista instaurado por Mussolini não foi totalitário, e este termo só é aplicado com segurança aos regimes de Hitler e Stalin, porque ele não conseguiu empreender um poder total. Né? Na Alemanha, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em um contexto de descontentamento social e político, surgiram algumas ideias políticas baseadas em teorias biológicas racistas. Essas ideias elegiam a raça ariana como superior às demais e se tornaram o centro da ideologia nazista, que associava a ela elementos políticos autoritários e o ódio a judeus, homossexuais, ciganos e opositores políticos. Reunidos no Partido Nacional Socialista, cujo principal nome era Adolf Hitler, os nazistas chegaram ao poder por meios democráticos e em 1933 instauraram uma ditadura sob o comando de Hitler que conduziu a Alemanha a um governo totalitário. Na Rússia, depois da morte de Lenin, em 1924, o Joseph Stalin se tornou o comandante máximo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da URSS, conduzindo seu governo por meio de uma ditadura que, a partir dos anos 30, também se desenvolveu e se tornou um governo totalitário. Stalin não se baseava em teorias racistas, mas em uma suposta teoria da história segundo a qual certas classes sociais deveriam ser eliminadas, a burguesia em especial, para que a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chegasse a uma sociedade sem classe. O pensamento político procurou compreender as razões desses acontecimentos e as condições em que eles surgiram. No final do século XX, com o rápido desenvolvimento da tecnologia informática, viu a ficção de Alphaville tornar-se possível em vários aspectos. Os contornos de uma sociedade que os indivíduos podem ser acompanhados e controlados em tempo real foram ficando cada vez mais nítidos. Contudo, o que isso representa em termos de avanço, mas também de ameaças às liberdades. Então, Alphaville é uma cidade controlada pelo computador Alpha 60, que a conquistou pela inibição de seus habitantes. Lemmy Cauchon, de Constantine, é um agente secreto enviado à cidade com a missão de convencer o professor Von Braun a destruir sua criação, o Alpha 60. Lemmy Cauchon é de Constantine, cena do filme Alphaville. O Adolf Hitler e o Joseph Stalin foram líderes de governos totalitários na primeira metade do século XX. Vamos falar da filosofia da história de Hannah Arendt e a crítica aos totalitarismos. Hannah Arendt viveu o horror da ascensão do nazismo na Alemanha e a crescente perseguição aos judeus, com o fortalecimento de um discurso político racista. De família judaica, viu-se obrigada a exilar-se nos Estados Unidos. Dedicou-se então a refletir sobre o totalitarismo, essa nova forma de governo, tomando-o como um problema filosófico e não apenas social. Em seu livro As Origens do Totalitarismo, publicado em 1951, Arendt propõe uma explicação por meio de um amplo estudo histórico e político desta nova forma de governo. Nas duas primeiras partes do livro, Antissemitismo e Imperialismo, o autor oferece alguns dos elementos que, ao se cristalizarem, permitiram a ascensão do totalitarismo alemão. Na terceira parte do livro, ela analisa os elementos que constituem os dois governos totalitários, a Alemanha de Hitler e o regime soviético sob Stalin. Esses regimes se fundamentam, segundo a autora, em uma ideologia, no terror e na mobilização das massas. Então, Hannah Arendt foi uma das principais pensadoras do século XX e revolucionou nossa compreensão da política e desenvolveu uma das melhores interpretações do totalitarismo no século XX. No vídeo posterior, nós vamos falar mais um pouquinho sobre
como a Hannah Arendt vai fazer essa crítica aos totalitarismos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.